cumprimento ao vereador Zé Lima, em nome de quem eu saúdo os demais vereadores. Boa noite a todo mundo presente. Eu irei ater a minha fala ao que está assegurado no ordenamento jurídico brasileiro, porque foram essas garantias que assegurou aos criadores da ave combatente a nível de Brasil os avanços que a gente vem conquistando, aonde Sergipe hoje é pioneiro em algumas das mais importantes conquistas. O artigo 215 da Constituição, ele assegura toda e qualquer expressão cultural existente em nosso país, toda, sem exceção. E é obrigação do governo assegurar esses traços culturais. O parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição, ele diz que o governante deve assegurar toda e qualquer prática cultural, seja ela indígena ou afro-brasileira. Mas o Constituinte ele foi bastante feliz quando ele deixa lá e outros grupos que façam parte do processo civilizatório nacional. Aqui significa dizer que quando ele diz outros, ele está também assegurando aquele que ainda não está catalogado, mas existe. Vou dar um exemplo. A PEC da vaquejada, quando foi considerada inconstitucional, é porque ela não era catalogada nem reconhecida como expressão cultural. Mas mesmo assim tinha o seu direito resguardado, porque a Constituição, no artigo 215, assegura toda e qualquer expressão cultural que faça parte do processo civilizatório nacional. Ou seja, quem é que não sabe que lá os colonizadores já tinham a prática de fazer uso dos animais, seja na caça dos mesmos no mato, quando se perdia, seja para o consumo, existia uma relação direta. Da mesma forma, está assegurada a ave combatente. Se a gente acreditar que os historiadores descrevem que essa ave está no Brasil e chegou aqui com os colonizadores, é indiscutivelmente verdade de que ela faz parte e colabora para a construção do nosso tecido social, porque está aqui desde o processo da civilização. Ainda na Constituição brasileira, a nossa Carta Magna, no artigo 215, que trata do meio ambiente, ele diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum, essencial e indispensável, né? E que deve ser resguardado e preservado para que as gerações presentes e futuras possam desfrutar do mesmo. E essa ave, ela é reconhecida pela Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais, no artigo 29, parágrafo 3º, como uma espécie da fauna brasileira. Qual é o critério que se usa para reconhecer uma espécie como nativa? Que ela tenha parte ou seu ciclo de vida completo em um país. A nossa ave ela é 100% doméstica. Somos nós, os criadores e os verdadeiros protecionistas das mesmas. Ainda no artigo 225 da Constituição, o inciso 2º, ele assegura o seguinte: preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizando entidades e fontes de pesquisa para resguardar essa importância. Se a gente parar e fizer um exercício de memória, houve um surto de gripe aviária no nosso país. E o Brasil é o maior mercado consumidor de frango de corte. E essa ave, por ser uma ave rústica, com características totalmente peculiares e distintas, ela colaborou para o melhoramento genético do nosso parque avícola comercial. Isso para você ver o quanto é importante preservar o patrimônio genético. Uma informação nova. Existe um estudo desenvolvido na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que trata sobre a questão da beliculosidade dessas aves como um valor inato. Ou seja, essas aves, desde o momento que nascem, já nascem com um instinto belicoso, que é o que? A capacidade de brigar, de combater. Esse estudo está sendo feito com amostras de sangue de aves de todos os países onde ela existe. E imagine o quanto é importante se nessa pesquisa vier um resultado que eles estão buscando, que é tentar relacionar a capacidade acelerada de regeneração que essas aves têm em benefício às pessoas que são portadores do diabetes. Então, voltando para a importância de preservar essa ave como um banco genético indispensável ao nosso país e à humanidade. Ainda no artigo 225, o inciso 7, ele diz o seguinte: proteger a fauna e a flora
nas formas da lei toda e qualquer prática que coloque em risco a função ecológica e a extinção da espécie. Ou seja, nós criadores sofremos um estigma por parte de pessoas que não compreendem e não se abrem para compreender a importância e o significado da avicultura esportiva. Nós somos preservadores. Se não fossem os criadores, essas aves já estariam em extinção. Para dar um dado real que todo mundo conhece, quando os órgãos de fiscalização e controle fazem as apreensões dos espaços de eventos, essas aves são 100% sacrificadas. Até que o Estado me prove o contrário, eu posso confirmar que 100%. Nós tivemos uma audiência no mês de fevereiro, na 10ª Promotoria do Meio Ambiente com o Dr. Eduardo Matos. Ele fez a pergunta à comandante do pelotão ambiental e ela não sabia dizer qual foi a destinação das aves. Ele oficializou esses dois entes e quer saber qual foi a destinação que foi dada a esses animais. Então, nós somos preservadores. Na realidade, quem coloca em risco a espécie são os órgãos de fiscalização e controle por não cumprir o que preconiza o nosso ordenamento jurídico, que é o quê? Preservar. Como cultura, como espécie da fauna, como um banco genético e como uma fonte de pesquisa. Eu agora vou para a PEC da vaquejada, que todo mundo fala nessa emenda que provocou celeumas, né? Essa PEC, quando ela foi reconhecida, foi acrescentada como parágrafo 7 no próprio artigo 225. E o texto literal diz o seguinte, de forma sintética, né? Toda e qualquer expressão cultural que tenha o animal como um símbolo não deve ser visto como prática de crueldade ou maus tratos, desde que regulamentado. Então veja que mais um enriquecimento para nós criadores. E o que nós estamos buscando nessa casa, com o apoio de vocês, é esse reconhecimento. O que a gente está aqui defendendo não é o combate. Talvez em um outro momento, o que a gente quer assegurar é o patrimônio genético e a manutenção dessa espécie, que é o direito de criar e preservar. Que no passado, mesmo tendo essas leis que asseguravam, e asseguram no caso, não eram levadas em consideração. Então os criatórios eram invadidos, as aves eram levadas, isso ao arrepio da lei, porque para que você conduza uma ave de um criatório e conduza a mesma ao sacrifício, você tem que estar de posse de um exame de sanidade emitido por um profissional de saúde animal. Isso nunca aconteceu. A cultura está mudando no estado de Sergipe em decorrência dessa parceria que a associação vem montando com os políticos e elevando a categoria dos criadores a um nível de empoderamento que hoje já se permite ser ouvido pelo Ministério Público, pela ADEMA, pelo pelotão ambiental. Então, para vocês terem uma noção, vou fazer uma analogia rapidinho. Existe uma resolução de número... Uma resolução normativa de número 37. Ela assegura que para que um animal venha a ser sacrificado, ele tem que estar dentro de 3 critérios. Ou velhice, ou uma doença incurável, ou não corresponde ao tratamento com o uso de medicações. Só nesses 3 casos é que o animal pode ser conduzido ao sacrifício. E pasmem vocês, para praticar a eutanásia em um animal já condenado à morte, é só questão de tempo, você precisa ter cuidados com o alojamento, a sala tem que estar bem silenciosa, o profissional que faz o sacrifício, o processo de eutanásia, ele tem que estar credenciado no CELS, que é uma comissão ética de uso animais. Ou seja, um animal que subtende que está passivo de ser sacrificado precisa de todo esse ritual, de todo esse cuidado, de todo esse zelo. As nossas aves, dentro do criatório, vem de saúde, porque quem cria ave combatente sabe. A alimentação que eu dou aos animais, eu falei que comia melhor que a minha filha, Isaac pediu que eu me retratasse, eu exagerei, mas como igual. Meus animais se alimentam iguais à minha família, porque é a cenoura, é a batata, é o alho, é o mel, é a aveia. Isso faz parte da nossa alimentação. É o milho, que é riquíssimo em proteína, sem contar que você tem que demandar muito tempo, porque o animal precisa ser banhado, o animal precisa ir ao sol, precisa fazer o processo de ectomia. Tudo isso que eu estou falando para vocês está assegurado aqui. Isso aqui é uma portaria que foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 21 de novembro de 2018.
assegurando o direito de criar e preservar essas aves. Aqui foi reconhecido pela autoridade no assunto animal, que é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tendo a CTBEA, que é a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal, como os profissionais capacitados para avaliar isso aqui. Então, esse estudo que nós estamos buscando ratificar hoje em Nossa Senhora Aparecida é apenas um fortalecimento dessa portaria federal, como já foi aceito e reconhecido em Sergipe, através do deputado Garibaldo Mendonça. Ontem foi aprovado na Câmara de Vereadores de Aracaju, através do nosso grande atalaia, né? Um vigilante do galismo, o vereador Isaac. Tudo isso é ratificando o que está na portaria. O que é que essa portaria traz como novidade? Ela mostra que, de fato, essa ave tem cuidados e deve ser tratada de forma diferente. Não sou eu que digo, são os especialistas. A gente está cometido de um problema cardíaco, você não vai procurar um clínico geral, você vai para o cardiologista, porque no assunto de coração ele é a autoridade. A mesma coisa foi a publicação desse manual. Foram os técnicos da CTBEA que reconheceram que essa ave pode ter um esporão cerrado, que é um processo cirúrgico que a gente chama de ectomia. Por quê? Porque os estudiosos comprovaram a necessidade da retirada. No passado, os órgãos de fiscalização e controle viam isso como uma amputação. Hoje não é amputação, cientificamente é comprovado. Ele preserva no bico do esporão alguns componentes químicos que servem como defesa contra um predador que no momento que cruza, fere as galinhas, passa algum tipo de contaminação ou em eventuais acidentes, quando se solta, vai destruir o outro oponente. A retirada de barbelas e cristas são justificadas devido a preservar e manter fungos, ácaros. A tosa, que é a retirada das penas, é que o animal tem uma temperatura muito elevada, então precisa retirar para banhar. Então tudo isso está discriminado nesse manual. Não somos nós da associação que chegam aqui para dizer, olha, é por aqui, eu vou fazer uso de uma retórica bonita. Não, tudo isso está na Constituição, em leis e em portaria. Eu vou encerrar minha fala daqui a pouquinho, vou citar só uma lei que é importante para nós criadores tomarmos conhecimento. A Lei 13.052 de 2014. Essa lei, ela revoga o artigo 25 da Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais. E o que é que ela diz em defesa do criador? Quando os animais são apreendidos em espaços de evento, que é considerado uma prática ilegal, e vocês não pensem que eu estou defendendo o combate, eu estou falando sobre criar e preservar, mas não posso deixar de citar as garantias que existem no entorno dessa querela. Quando os animais são apreendidos em espaços de eventos, a lei diz que esses animais têm que ser destinados a jardins zoológicos, entidades assemelhadas ou qualquer outra instituição afins. O que acontece em 90% dos casos, em Sergipe eu vou dizer 100, é o sacrifício. E observe que eu estou citando uma lei, isso está sendo gravado, eu posso ser penalizado se estiver mentindo. Então a Lei 13.052 de 2014, ela assegura que essa ave não deve ser sacrificada em hipótese alguma. E ainda vai além, no parágrafo 2º ela diz o seguinte: é de competência da autoridade autuante zelar pelo bem-estar do animal no transporte e, quando recolhido, ficar sob os cuidados de mão de obra especializada. E aí eu pergunto para vocês, qual é o especialista que cuida de aves? Um técnico agrícola, um veterinário, um zootecnista, vamos dizer que um agrônomo. Fora dessa realidade, tudo que os órgãos de fiscalização e controle estão fazendo em Sergipe no Brasil vai de encontro ao que está no ordenamento jurídico. Por isso, o doutor Eduardo Matos acolheu de bom grado o nosso arrazoado, porque fomos nós da associação que provocamos esse ente. E ele percebeu que existia, de fato, um total descumprimento do que rege a lei no tocante a essa ave. Então, para vocês perceberem que o que nós estamos buscando aqui é apenas ratificar o que está posto na portaria número 1998, em consonância com a lei estadual, que é a Lei 8.657, de 24 de janeiro de 2020. O que nos trouxe hoje aqui é tentar demonstrar para o criador mais humilde que existe aí dos rincões do sertão afora,
de que qualquer demanda ela só sai do campo da repressão se você se fizer ouvir. Tem um adágiozinho que diz que o direito só existe para aquele que não dorme. Então hoje eu digo a todos que são criadores que vocês têm uma entidade de classe que defende o criador. Quem é criador aí, acompanhando nas redes sociais, sabe que nós temos um número insignificante de sócios. A gente da diretoria pode dizer que está pagando para assegurar o direito dessa ave. E não vamos parar de buscar reivindicar os direitos que assegura o criar e preservar de uma ave que é indiscutivelmente parte na construção da nossa sociedade. Para vocês terem uma noção, a Igreja Católica tem como maior símbolo de celebração a Missa do Galo, em homenagem a quem? Né? Quem foi o anunciador da traição de Pedro? Quando o galo cantou, Pedro se assustou, bem que o mestre me falou. Isso é para demonstrar para vocês o quanto é presente no simbolismo do nosso país e no imaginário popular a importância dessa ave. Não estamos aqui tratando única e exclusivamente de reivindicar um direito a combater. Isso é uma questão jurídica e é de foro federal. Mas nós queremos desmistificar e demonstrar que por trás da prática esportiva existe um valor afetivo muito forte. E como diz o ministro Roberto Barroso, né? O Estado deve assegurar a todo cidadão a livre expressão e deve respeitar a relação dos seus afetos sem a ingerência do Estado. Então, se eu me sinto bem participando de TUF, que é um esporte de rico, corrida de cavalo ou vaquejada, eu não sou estigmatizado ou visto como alguém de moral baixa. Mas se eu sou um criador de galo de briga e vão me condenar como se fosse alguém desprovido de conhecimento, alguém que vive à margem da sociedade, quando na realidade o que a gente precisa é se permitir entender a cultura do outro. Eu vou finalizar com um pensamento de um sábio oriental muito conhecido, Confúcio. Ele dizia o seguinte, e eu espero que eu tenha conseguido alcançar o que esse mestre me ensinou. Quando você tem uma laranja e troca com alguém que tem uma laranja, ambos permanecem cada um com uma laranja. Mas quando você tem uma ideia e troca com alguém que tem outra ideia, ambos terão duas ideias. E o que eu vim buscar aqui foi isso, somar conhecimento. Aprender um pouco com você e tentar deixar uma semente de que por trás de qualquer cultura no nosso país existe um valor simbólico e jurídico assegurado. No início da minha fala eu frisei, e qualquer um pode abrir a Constituição e vai encontrar isso. O artigo 215 ele é bem claro. Toda e qualquer expressão cultural que faça parte do processo civilizatório do nosso país. É inegável, porque não sou eu que digo. Tem relatos da antropologia, da história, que comprovam. Se vocês forem observar, Machado de Assis, em um dos seus romances, tratava, na época, no Rio de Janeiro, o galo de briga como o cavalo de corrida do pobre. Você imagina você tirar a corrida de gado no mato, do sertanejo lá da Paraíba, e impedir o rádio de pilha. Como é que esse povo vai sobreviver? Então a gente tem que entender as particularidades de cada cultura e respeitar as diferenças, porque é na diversidade que o novo surge. Obrigado.